bússola para os perdidos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Momento da palavra. Aleluia! A graça e a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida nessa noite, no nome de Jesus. Você que ficou conectado conosco até agora no programa Jesus em Cada Lar. Estamos aqui na Arcanjos FM. Que Deus possa falar contigo nessa noite. Vamos estar orando nesse momento. Vamos estar falando com Jesus. Vamos fechar nossos olhos aí onde você estiver. Fique conectado. Compartilhe essa live para o máximo de pessoas possível. Deus quer falar contigo e através da tua vida em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos estar orando. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em teu nome, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, somos gratos, meu Pai, por mais um dia, Senhor. Meu Deus, que a tua mão poderosa esteja sobre nossa vida, Senhor, nos livrando, nos abençoando, nos guardando. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, abra nossa mente e nosso coração, Pai. Tu conheces nossos pensamentos, Tu conheces as intenções do nosso coração, Senhor. Meu Pai, muito obrigado, Pai. Nos lava com Teu sangue, Pai. Nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos capacita. Faz a Tua obra na nossa vida, faz o Teu querer, Pai. Queremos conhecer a Tua vontade, queremos em nome de Jesus, Pai, estar, meu Pai, no nome de Jesus, conectado contigo, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. Seja conosco. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa todos aqueles que vão estar, meu Pai, nos ouvindo, não somente agora, mas posteriormente, Pai. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado. Seja conosco nessa noite, em nome de Jesus, Pai, para a glória do Teu nome, que assim seja. Amém, amém, aleluia. Meu querido, para nós é uma grande responsabilidade estarmos todas as vezes ministrando, porque estamos falando da vida de um homem que não pecou, de um homem que se doou, que se entregou. Por isso é uma grande responsabilidade para nós, porque sabemos que Jesus, ele conhece as intenções do nosso coração, ele sabe exatamente o que está no nosso interior, né? O homem conhece o nosso exterior. Por isso mesmo existe uma responsabilidade, né, na vida daquele que leva a palavra, leva essa semente, leva a mensagem das boas novas, né? Então, meu querido, vamos abrir aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Vamos estudar um pouquinho a história do Felipe e o eunuco. Uma história tremenda, uma história de evangelismo. Fique conectado, que diz assim, ó. Um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul do caminho que desce para Jerusalém a Gaza. Esta se acha deserta. E ele se levantou e foi. Prontamente, ó, presta atenção, prontamente ele se levantou e foi. Ele não questionou, ele não procurou saber se era da vontade de Deus. Ele simplesmente se levantou e foi, né? 27. Eis que o etíope eunuco, alto, oficial de Candace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Presta atenção nessa passagem. Ele era um eunuco da Etiópia que veio adorar em Jerusalém. Você já prestou atenção? Eu estava dando uma olhadinha no Google, a distância de Etiópia, né? Que a capital é Addis Ababa, Etiópia, para Jerusalém, que é de 3.853 quilômetros para ir. Presta atenção, ele foi e voltou com o intuito de adorar. Ele percorreu a distância de 3.853 quilômetros para adorar. Presta atenção. Eu creio que essa foi o maior percurso que um personagem da Bíblia fez para buscar Deus, para adorar. Foi o maior percurso.
Então, ida e volta dá 7.706 quilômetros que ele fez para adorar Jesus, da Etiópia para Jerusalém. 7.006 quilômetros, simplesmente com o intuito de adorar, com a intenção de adorar, a intenção de buscar Deus. E presta atenção, muitas das vezes a igreja fica na esquina da sua casa, você tem transporte, às vezes não tem dificuldade em nada. Isso é uma lição, meu querido. Às vezes bota uma dificuldade grande, às vezes a igreja fica por trás da sua casa. E é uma dificuldade grande de ir para a igreja. Às vezes não estou com vontade, não senti vontade de ir para a igreja hoje. Lembrando que esse etíope percorreu a distância de 7.706 quilômetros para adorar. Preste atenção nessa história. Presta atenção nessa história. O eunuco, meu querido, era um homem castrado. Muitas das vezes, não é o caso aqui, mas ele era castrado para cuidar dos haréns dos reis, né? Cuidar das mulheres. Os reis naquela época tinham muitas mulheres e queriam um homem castrado, um homem que não pudesse oferecer riscos às mulheres, né? Então, inclusive Jesus falou sobre isso no livro de Mateus capítulo 19, 12, que diz que há eunucos que se fazem eunucos que nascem eunuco, e eunucos, né, que de nascença eles eram eunuco. E eunuco ele era castrado muitas das vezes, né? E eunuco não é homossexual, viu? Deixar bem claro aqui, tem muita gente que confunde. Mas eunucos não é um homossexual, né? Tem pessoas hoje em dia que não tem desejo sexual, é homem, mas não tem desejo sexual por mulher. Mas isso não faz ele homossexual, né? São assexuadas, pessoas assexuadas não têm desejo, nasceu com... Inclusive os eunucos, né? Tem um filme, aliás tem um documentário, se não me engano, no YouTube, que fala sobre os castrados, que eram crianças que eram castradas. Presta atenção, crianças eram castradas desde da sua infância, para que quando ele viesse a ser adulto, ele adquirisse a voz fina, porque você sabe que ele não produz hormônios quando ele é castrado. Então provavelmente o eunuco aqui ele tinha uma voz fina. Então nesse filme, nesse documentário, fala sobre essas crianças que eram castradas para eles cantarem em orquestras, né? E tinha uma voz fina. E hoje em dia, né? A gente não consegue mais encontrar pessoas. Muitas das vezes eles não é mais visto dessa forma, né? Os eunucos não existem mais como existia no passado. Então ele percorreu a distância de 706 km para adorar, né? E eles estavam indo percorrendo. E outra coisa, detalhe, né? Se ele fosse de carro, ele percorria 82 horas essa distância para ir, né? Para voltar mais 82 horas. A pé, que foi no lombo de animais, ele poderia durar até 726 horas, quase 30 dias no lombo de um animal, simplesmente para adorar a Deus, para glorificar a Deus em Jerusalém. Então preste atenção, que aqui ela cai por terra todos os nossos argumentos, todas as nossas... somos especialistas em dar desculpas, né? Mas Deus ele não aceita nossa desculpa, né? A pior coisa que podemos dar para Deus é uma desculpa, né? Por quê? Porque Deus ele já conhece as intenções, já sabe o futuro. Então, meu querido, o que nos resta é ser o mais transparente possível para Deus, né? E tirar todas as máscaras, né? Porque quando Jesus ele nos olha, nos vê nu, né? Então, meu querido, ele não botou dificuldade para adorar, né? Ele não botou empecilho. E Deus levantou um homem chamado Filipe, que Deus nessa geração levanta homens, muitos Filipes, para estar levando a palavra de Deus, né? Porque nesse caso aqui ele correu na direção da carruagem. Depois do eunuco ter ido para Jerusalém,
A Bíblia fala, né, no livro de Deuteronômio 23:1, que os castrados não entram na congregação dos santos. Então ele foi barrado a partir do momento que ele chegou na cidade lá. Talvez ele não sabia que existia essa regra, esse mandamento. E ele chegou lá e ele foi proibido de entrar no templo. Por quê? Porque ele era castrado. Ele não podia entrar para adorar. Então ele foi na intenção de adorar, não adorou e voltou, talvez frustrado, desanimado. E a palavra de Deus fala aqui que ele poderia até estar desanimado, mas ele não, como diz o nosso ditado, ele não botou boneco lá não. Simplesmente ele entendeu que não poderia entrar na porta. Presta atenção, talvez a porta da religião tinha fechado para ele. Mas se você for perceber no percurso dessa história, você vê que a porta da graça se abriu para ele, né? Por quê? Porque no caminho, vamos ler aqui, o eunuco 28, estava de volta, ele estava voltando e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías, no livro de profeta Isaías 53. Então disse o Espírito Santo a Felipe: aproxima-te desse carro e o acompanha. Presta atenção. O carro estava em movimento, talvez correndo, né, com os cavalos, e o eunuco correndo atrás. Presta atenção. Tem coisas que Deus ele vai querer que a gente que ele faça imediatamente. Tem outras que ele vai querer que faça na próxima semana. E muitas das vezes, né, a gente não entende como Deus ele tem pressa para salvar, tem pressa para alcançar vidas. Foi para isso que Jesus morreu, né? Foi para isso que ele se doou na cruz por vidas, por almas. Ele enviou um profeta, né, Felipe, para alcançar o coração desse homem, desse eunuco. E era um homem respeitado, era um homem que tinha uma patente, era um homem que estava indo para uma cidade com o intuito de adorar. Mas chegando lá ele percebeu que não poderia entrar porque ele era castrado. E o castrado não entrava na congregação para adorar. Então ele voltou. E nessa volta, Deus enviou um homem chamado Felipe para acompanhar aquele carro ao qual ele estava lendo uma parte das escrituras, que era Isaías 53. E Felipe foi e correu e ouviu ele lendo e percebeu que ele não tinha entendido o que estava lendo. Presta atenção, no 31 diz assim, ó, e ele respondeu: como poderia... No 30, correndo Felipe leu o profeta Isaías, perguntou: compreendes o que lê? E ele respondeu: como poderia entender se alguém não me explica? E convidou Felipe a subir e a sentar-se com ele. Aleluia. 32, ora, a passagem das escrituras que estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matador e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Aleluia. Para você ver que assim como na passagem diz que o cordeiro não abriu a boca, o eunuco também ele não abriu a boca. E Deus ele levantou Felipe para justamente explicar, trazer luz sobre a vida daquele eunuco, para que ele venha, que a sua mente venha entender as escrituras. Muita gente hoje em dia vai e volta da igreja, mas não entende aquilo que está sendo dito. Uma vez eu estava conversando com um irmão e perguntei como é que foi o culto da igreja dele. Ele falou: foi tremendo. E eu perguntei qual foi a passagem que ele leu. Irmão, eu não sei, só sei que foi tremendo. Muitas das vezes as pessoas vão para a igreja com a cabeça lá no mundo, né? O crente de girafa, né? Com a mente já pensando nos problemas, pensando no que vai fazer amanhã. Então, e dessa forma a palavra de Deus ela não entra, como a parábola do semeador. Ela precisa encontrar um coração fértil para que ela venha multiplicar, venha fazer frutos. Eu queria dizer uma coisa nessa noite para ti: o que vai nos levar para o céu não são os nossos
dons e talentos. O que vai nos levar para o céu são os frutos do Espírito Santo na nossa vida. Dons e talentos são para nos servir aqui, servir a igreja. Mas para a gente adentrar os portões celestiais, tem que ser os nossos frutos. Se eu fui um crente verdadeiro, se eu fui um crente assim como as escrituras falam, né? Um crente que zela pela palavra dele. Sabemos, meu querido, que somos falhos em muitas áreas da nossa vida que precisam ser moldadas e mudadas por Deus. Mas sabemos também que Deus ele nos usa. Sabemos também que Deus ele pode fazer de nós pai de multidões, homens que verdadeiramente são ganhadores de alma, porque a palavra de Deus diz que aquele que ganha alma é sábio. Então, meu querido, vamos continuar aqui. A parte que o eunuco estava lendo, que não estava sendo entendida por ele, era Isaías 53, que fala do sacrifício de Jesus se colocando como cordeiro, né? Cordeiro que iria morrer pelos nossos pecados. Aleluia. Diz assim, em 34, então o eunuco disse a Felipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Você percebe aqui que o eunuco não estava entendendo, como muita gente não entende. A chave para se entender as escrituras, meu querido, como a gente já foi falado aqui, se chama Jesus. A chave hermenêutica para entender as passagens e as escrituras da Bíblia, de toda a Bíblia, é Jesus. Por quê? Porque de Gênesis a Apocalipse, né? O único tema, o tema principal é Jesus e a sua volta. Inclusive, a maior promessa que Deus ele faz nas escrituras é a da sua volta. Que um dia ele vai voltar, que um dia ele vai buscar a sua igreja, que um dia ele vai voltar para levar aqueles que tiveram comunhão e andaram em comunhão com ele nessa terra. Sabendo que tem muitos pregadores que já perderam a esperança, que dizem eles que a volta de Jesus se dá quando a gente morre aqui na terra, a gente volta para Jesus. Mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala de um arrebatamento secreto, que aquele que tiver em comunhão com ele, aquele que tiver em comunhão com ele, vai para a glória, vai habitar com ele. Então, meu querido, isso é uma promessa maravilhosa para nossas vidas. Nos resta, meu querido, a ficar cada vez mais firme, perseverar, não desanimar. E hipótese nenhuma, não se corrompa. Renova a sua mente pela mudança do vosso entendimento. Que Deus ele possa vir a trazer luz sobre a sua vida, fazer de você um instrumento nessa geração para resgatar, para transformar, para alcançar vidas, famílias, ministérios. Que Deus ele possa nos levantar nesses dias para levar essa palavra dele para pessoas que estão deprimidas, e muitos outros casos, né, de pessoas até mesmo que tentam contra a sua própria vida, né? Inclusive até o Romário me falou uma vez sobre um jovem que está tentando pular de uma ponte perto do aeroporto. Exatamente, tentando tirar a sua própria vida. E completamente atordoado, perturbado, né? E se não tiver alguém ali para dizer que Jesus se importa com ele, que aquilo não é o projeto de Deus para ele vai pular. E o fim é trágico, meu querido, né? Por quê? Porque se passou por essa vida aqui e não reconheceu Jesus como seu Salvador, né? Então, meu querido, que essa seja a nossa oração, que Deus ele possa nos levantar para ser canal, para arrancar essas vidas, né, dessa vida de miséria que muitos levam, né? Eu vejo pessoas, né, que o único desejo do coração dele, o intuito da vida dele é curtir a vida adoidado, quer nem saber o dia de amanhã. Se fosse para eu perguntar para muitos hoje, né, se hoje fosse o seu último dia de vida, o que você faria? As respostas seriam as mais absurdas possível. Ninguém diria assim: não, vou me arrepender dos meus pecados, vou pedir para Deus Jesus me lavar com seu sangue, vou pedir para Deus ele mudar minha vida, me receber.
Mas muitas das vezes as pessoas não fazem esse tipo de pergunta, esse tipo de pedido, né? Por quê? Porque a mente dela está terrena, a mente está totalmente voltada para as coisas dessa terra, coisas dessa vida. E se a Bíblia fala que se eu esperar em Jesus somente nessa vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Por quê? Porque as promessas de Deus é para mim, para a eternidade, é palavra de vida eterna, palavra de vida eterna que Ele tem nos preparado. Então, meu querido, tira a sua mente das coisas terrenas, das coisas passageiras, das coisas supérfluas dessa vida e leve a sua mente para coisas espirituais, coisas para a palavra de Deus. Mude o seu entendimento, como eu falei. Deus, Ele quer te usar, Deus, Ele quer te levantar, Deus, Ele quer fazer de ti um instrumento nas mãos dEle, quer fazer de ti, dos teus lábios, um instrumento, quer fazer de ti um homem cheio do Espírito Santo. E outra coisa, Deus, o mundo não está precisando de mais um coach, de mais um palestrante, não. Deus está precisando de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E como eu falei uma vez, se o Espírito Santo sair da igreja hoje, muitos vão continuar falando em línguas, vão continuar rodando, fazendo reteté. Falta discernimento, falta entendimento para entender que tem muita gente, enquanto você faz os seus reteté, tem muita gente nas drogas, precisando ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo, uma palavra de Deus. Então, meu querido, voltamos aqui para as Escrituras. Então Felipe explicou, 35, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou a Jesus, aleluia. Ele anunciou a Jesus, começou a falar de Jesus. Como eu falei, Jesus é a chave das Escrituras. Para se entender as Escrituras, é necessário ter essa chave, Jesus, que vai abrir o nosso entendimento. Que o Espírito Santo, inclusive desde o começo da humanidade, Deus sempre quis se relacionar com o homem. Foi isso lá no Éden, foi isso lá no dia de Moisés, onde Deus pediu para Moisés fazer um tabernáculo para que ele se manifestasse. Então Deus, ele foi durante a história se revelando ao homem através da sua palavra, através dos seus servos, dos profetas, até chegar a Jesus, que se fez carne. A palavra de Deus se fez carne e ele falou, quando ele voltou, ele diz: olha, não vos deixarei órfão, deixarei o meu Espírito para que o Espírito Santo habite em nós. Então Deus, ele habita em nós e precisamos ter esse relacionamento com ele diário, um relacionamento íntimo, um relacionamento de pai e filho, onde não há nada encoberto que o pai não venha saber. É necessário que a gente precise se levantar nesses últimos dias, porque Jesus está voltando. Aleluia. Que Deus, ele abençoe sua vida nessa noite. E só para completar essa ministração, diz assim, no 36: seguindo ele caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água. Eis aqui a água, eu falando, né? O que me impede de ser batizado? Então Felipe desceu da carruagem e batizou aquele homem. O desejo dele era tão grande. A partir do momento que ele foi batizado, é interessante que ele voltou triste pelo caminho. Mas aqui a palavra de Deus fala no 39: quando saiu das águas, Felipe foi arrebatado, e a palavra de Deus diz que o eunuco voltou jubiloso, voltou jubilando, alegre. Por quê? Porque ele tinha tomado a maior decisão que o homem pode tomar, que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia. Então essa é a melhor coisa que um homem pode fazer na vida: entregar a vida ao dono da vida. Certa vez eu vi um testemunho do senhor de 89 anos falando, chorando, porque há mais de 70 anos atrás ele tinha, quando era um jovem, tinha aceitado Jesus, ele chorando porque ele tinha tomado aquela decisão. Meu Deus, e ele se lembrando daquele detalhe do momento, porque quando Deus, ele marca, você não é impossível você esquecer.
Então, meu querido, que Deus ele possa fazer de você um eunuco que reconheça Jesus, que Deus ele possa levantar Felipes, que escute a voz e vai, corra, porque Jesus ele tem pressa para salvar. Deus ele tem pressa para salvar vidas que estão morrendo, vidas que estão nas facções, nas drogas, na prostituição, no homossexualismo. Então, meu querido, Deus ele quer te abençoar. Tome uma decisão por Jesus. Essa é uma palavra de salvação nessa noite, em nome de Jesus, para mudar a tua história, a tua vida, tua casa, teu ministério, talvez assim como a vida desse eunuco. Alguns historiadores falaram, só para finalizar, que alguns historiadores falam que esse eunuco voltou para a sua terra, percorreu toda essa distância, 7.706 quilômetros para adorar. Não conseguiu porque ele era castrado. Voltou triste no meio do caminho. Jesus alcançou a vida dele, aleluia. Alcançou o coração dele, voltou para a sua nação, pregou a palavra aos etíopes, ao seu povo. E a história fala, né, que muitos daquela nação se arrependeram, chegaram ao arrependimento e entregaram a sua vida a Jesus pelo testemunho do eunuco, daquele etíope. E algumas histórias dizem que ele só parou quando ele foi martirizado, só parou quando mataram ele. Então assim tem que ser nossa vida, né? Só parar quando realmente não tiver mais opção. Mas devemos pregar o evangelho a toda criatura, aleluia. Que Deus ele abençoe através dessa palavra, que o Senhor possa transformar a tua casa, a tua vida, a tua família, teu ministério. Que Deus ele possa te usar, possa fazer de ti um instrumento poderoso nas mãos dele. Feche seus olhos, vamos estar orando nesse momento. Vamos estar fazendo essa oração final. Que Deus ele abençoe nessa noite no nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, levantamos a nossa voz, Pai, nessa noite para te agradecer, meu Deus, por cada vida que está conectada, que ainda vai escutar essa mensagem de alguma forma, Pai. Meu Deus, toca nos corações, Pai. Meu Deus, assim como esse eunuco, Pai, meu Deus, ele perguntou, Pai, ele teve a curiosidade, meu Pai, de te conhecer e de se entregar por inteiro, Pai. Meu Deus, ao ponto de ele ser usado por ti, Pai, para alcançar a sua nação, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Levanta Felipes, Pai. Que homens, meu Pai, que escute a tua voz, meu Pai. Homens, meu Pai, no nome de Jesus, que verdadeiramente, meu Pai, no nome de Jesus, não coloque dificuldades, Senhor, para fazer a tua obra. Não coloque obstáculos, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, mas que vá, que pregue a tua palavra com ousadia e intrepidez, Pai, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, por essa palavra. Que o Senhor venha estar abençoando cada ouvinte dessa rádio. Que o Senhor venha, através dessa rádio, alcançar vidas, Pai. Porque sabemos que tem lugares, meu Pai, que a única ferramenta, meu Pai, para se conectar ao rádio é através das ondas sonoras do rádio. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, toca, abençoa sua família. Meu Deus, em nome de Jesus, que essa doença, meu Pai, não venha afligir essa família, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, seja conosco. Nos abençoa nessa noite, Pai. Meu Deus, podemos sentir a Tua presença nesse lugar. O Senhor está nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus. Que assim seja para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, irmã Fátima Queiroz. Deus abençoe no nome de Jesus. Obrigado por ter ficado conosco até agora. Que Deus lhe abençoe no nome de Jesus. Aleluia.